dia, bom sábado a você que nos assiste. Estamos aqui novamente juntos para compartilharmos essa lição que nesse trimestre fala sobre o livro de Gálatas, escrito pelo apóstolo Paulo. Você pode acompanhar as lições através do site da cpb.com.br ou também através do facebook.com/ESI Curitiba. Nós temos aqui dois convidados muito queridos. O primeiro é o pastor Elbert, que é a primeira vez que nos acompanha hoje. Seja bem-vindo. Obrigado. Viu, pastor? Que seja a primeira vez de outras. Okay. E o Rony, né, nosso amigo que está aqui sempre conosco, seja também muito bem-vindo, viu? Muito obrigado. Nós vamos falar sobre fé e Antigo Testamento. E nada mais justo do que pedir a presença e a direção de Deus. Eu peço que o pastor faça uma oração para a gente, por favor. Vamos orar. Muito obrigado, Pai, por esse sábado tão maravilhoso que o Senhor nos concede. Muito obrigado pelo seu amor, pelo seu carinho, pelas suas bênçãos. Nesse momento nós vamos recapitular um pouco da tua lição, da tua palavra, e nós pedimos que o teu Santo Espírito esteja conosco, que nós possamos entender o que for da tua vontade, e para isso nós pedimos que o Senhor tire de nós todo o cansaço, todos os pensamentos que não são condizentes com a tua palavra, e que o Senhor continue nos abençoando para esse momento, pois nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu achei muito interessante o começo dessa lição aqui, que ele ilustra uma historinha muito fácil da gente entender, que fala sobre um menino que construiu um barco. E esse barco, ele foi roubado. E com certeza o menino deve ter ficado muito triste com isso, né? Mas ele encontrou o barco numa loja. E quando ele viu o barco, reconheceu imediatamente e falou para o dono da loja: olha, esse barco é meu. Ele falou: olha, agora não é mais, né? Eu comprei esse barco. Ele falou: não, mas fui eu que fiz. Ele fala: só que para você ter esse barquinho, você tem que comprar ele de mim de novo. E aqui ele fala de apenas $2, né, um barco, que o menino não tinha o dinheiro, fez alguns serviços manuais e conseguiu o dinheiro e comprou o barco de novo. E ele falou uma coisa muito interessante, né? Você é meu 2 vezes, porque eu fiz e agora porque eu comprei. E essa ilustração é o que Jesus fez por nós, né? Ele nos fez e por causa do pecado nós ficamos cativos de Satanás. E ele nos comprou com o preço da redenção, né? Que foi, então, na realidade, nós somos de Jesus 2 vezes, Amém, né? isso aí. E isso realmente é uma coisa muito confortadora para a gente, né? A lição aqui começa falando, Rony, e chamando os Gálatas de insensatos. Por que isso? O que é interessante é o tema dessa lição. Parece que ele é repetitivo, mas não é. E eu fui estudar um pouquinho mais sobre quem era Paulo, porque quando você entende o autor, para quem ele escreveu, você começa a ampliar a tua visão sobre isso. Então, quem era o Paulo? O Paulo, ele era um cidadão romano, porém ele era judeu também. Então, ele tinha, digamos, a proteção de ser um cidadão romano e, ao mesmo tempo, ele tinha o conhecimento de toda a Torá, de toda a lei. Então, quando ele era jovem, ele foi para Jerusalém para que ele fosse orientado pelo principal, digamos, mestre que tinha, que era o Gamaliel. Então, o que aconteceu? Ele estudou a fundo primeiro. Ele conhecia toda a geografia do Império Romano. Isso vai ser importante para a lição também. Ele conhecia os preceitos de toda a lei. Então, quando ele fala sobre essa insensatez, a gente vai entender que ele foi muito insensato quando ele começou a vida dele. Por quê? Ele era doutor na lei. E essa expressão da lei que ele amava, que ele entendia muito, ele tinha muito orgulho, como todo o judeu tinha. E essa lei que o judeu tinha, que eles estudavam, não é somente os 10 mandamentos. Ao todo eram 613 mandamentos que a lei judaica tinha. 365 eram nãos. Não faça isso, não faça isso, não faça isso, não faça isso. E os outros 248 faça isso, faça isso, faça isso. Quando ele conheceu o Jesus, antes dele conhecer realmente a mensagem de Jesus. Quando ele foi para Jerusalém, possivelmente ele conheceu Jesus. Só que ele não conheceu a mensagem de Jesus, porque a lei e o domínio estava tão claro na mente dele que impedia ele de conhecer Jesus. Então, essa era a insensatez dele.
E ao mesmo tempo, os erros que ele cometeu, ele viu os Gálatas cometendo os mesmos erros. Que eles estavam colocando sempre a lei em primeiro lugar. Sempre a lei em primeiro lugar. Então, é uma temática recorrente dele falar, não é a lei que gera justificação. Não é a lei que nos salva. E quando você coloca a lei em primeiro lugar, você não está tendo sensatez. Você não está entendendo a mensagem de Jesus. Então, é nesse sentido que ele sempre chama a atenção, não seja insensato. E essa lição, ele vai trazer bem forte o quê? Não é o que eu estou falando, é o que a palavra de Deus fala. E ele traz todo o argumento e o contexto do Antigo Testamento para comprovar que era a fé em Jesus que nos garante a salvação, e não a lei. E já que você me deu essa deixa aí do Antigo Testamento, né, Pastor Albert? Algumas pessoas hoje em dia falam que o Velho Testamento já não serve mais, Exatamente. Né? Mas tudo aquilo que o apóstolo Paulo se baseou foi no Antigo Testamento. Foi no Antigo né? Testamento. Na verdade, ele estava enfrentando um problema com algumas pessoas que estavam dando trabalho nessa região da Galácia. Então, esses falsos mestres, eles iam e falavam sobre mensagens que não eram verdadeiras e ensinavam o povo a um valor muito grande sobre a lei, do qual ela não tem esse poder de trazer salvação através dos seus ensinos. E Paulo, então, vendo esse problema, ele começa a falar sobre os Gálatas que estavam passando por esse momento delicado. Agora, é claro que Paulo anda em terrenos bíblicos, né? Nós podemos afirmar isso por dois motivos. O primeiro, porque essas pessoas que estavam acusando Paulo de ser alguém que é um falso profeta, talvez alguém que estava ensinando mentiras, e colocaram ele como se fosse alguém não importante dentro da igreja. Paulo, obviamente, não foi um dos escolhidos como apóstolos, não andou com Jesus, ele chegou depois de Jesus, então eles acusavam Paulo de ser alguém não tão importante dentro da igreja, mas também, por outro motivo, Paulo fala e baseia seus ensinos na Bíblia, que era o motivo de falar que ele tinha autoridade bíblica e de colocar a Bíblia como aquilo que baseava os seus ensinos, né? Então, nós podemos tirar várias lições sobre isso. Na verdade, hoje as pessoas elas são acostumadas a achar que uma parte da Bíblia é menos importante do que outra, ou mais importante, e sendo que a Bíblia é um todo, é um conjunto de ensinos que Paulo muito bem usava, né? Ou pega apenas aquilo que interessa, ou pega né, aquilo que elas acham que são importantes muito bem. Então, na verdade, nós caímos naquele erro de buscar um nível muito elevado de justiça para a nossa vida cristã, tirando alguma parte da Bíblia ou acrescentando alguma coisa que a gente acha importante, né? E ele fala que nós somos justificados não por isso, mas pela fé que nós temos, né? Então, na verdade, nós podemos pensar, mas eu sou salvo pela graça de Jesus. Então, quer dizer que essa parte da lei, da Bíblia aqui, eu posso deixar de escanteio, ou então eu posso colocar muito peso em cima disso, porque eu entendo que eu estou buscando um nível muito alto de justiça para a minha vida, e Paulo vai totalmente contra esses ensinos e ele joga no mesmo terreno que os seus opositores, né? Ele usa a Bíblia como base dos seus argumentos. É verdade. Tem uma parte muito interessante, porque para quem que ele falava? Era para judeu cristão, dividido em duas grandes categorias. A primeira categoria eram o quê? Eram judeus que tinham sido circuncisados e seguiam todos os preceitos. O outro eram cristãos, judeu. Como assim cristão judeu? Eles acreditavam em Jesus. Esse não era o ponto. O ponto da discussão não era Jesus. Só que o judeu sempre, ele se orgulhou muito da sua lei. E o que estava acontecendo? Ele estava colocando a lei acima de Jesus. E se eu coloco a lei, que é algo que eu cumpro, eu coloco o meu esforço. E se eu colocar o meu esforço como sendo fundamental para que eu me salve, o sacrifício de Jesus tornava-se em vão. Sim. Então, Paulo argumentou tanto para falar sobre a fé e para diminuir a lei. Não era mudar a lei, não era falar que a lei não tinha significado, era para colocar a lei no lugar dela. Sim. Isso que eu acho fantástico. Na verdade, irmão Rony, eu acho interessante que a lição até usa esse termo de armadilha espiritual, e a gente percebe que o povo cria uma proteção muito grande para a lei da qual ela não precisa. O povo, uma herança histórica, eles entendiam assim, o povo de Israel ele é infiel a Deus, e o que acontece em consequência disso? Eles são escravizados e perdem as guerras, e acontecem as maldições previstas nas alianças, que inclusive nós vamos falar mais para frente, né?
Então, esse costume que eles têm como herança fazem com que eles tenham a vontade de proteger demais essa lei e criar outras leis para que a lei possa ser protegida. Então, eles começam a confundir um pouco as coisas, né? E é uma armadilha espiritual, porque a gente pode encontrar, até na nossa vida hoje, esse perigo de achar o seguinte, tá, eu não preciso fazer nada para ser salvo. Essa é a grande verdade que a Bíblia fala. Na verdade, eu não preciso fazer nada em relação ao tudo que foi feito na cruz. Só que não é não fazendo nada que nós vamos ser salvos, né? Então, na verdade, nós precisamos de dar essa atenção à lei de Deus, mas não como uma atenção que pode me salvar, mas porque eu fui salvo, eu vou observar essa lei e vou continuar observando a palavra como uma resposta à salvação da qual eu fui. Uma consequência, Exatamente, né? uma consequência. Uma coisa interessante que, assim, a gente sabe que o único justo realmente que houve foi Jesus, né? Sim. Mas a lição cita aqui sobre um homem que tanto judeus como cristãos têm com uma referência de justiça que é Abraão, né, Rony? Sim, e aqui mostra um pouquinho mais sobre a insensatez que eles tinham. Como pode, né? O judeu, ele sempre se orgulhou da sua origem. E às vezes a gente cria muito orgulho de uma placa que a gente segue, ou de uma tradição que a gente segue, e a gente não separa tempo para entender a mensagem, que é a mais importante. O povo judeu tinha um privilégio e uma bênção que foi colocado para eles. Mas não era uma bênção para que eles fossem egoístas e acima de todo mundo, não. Eles tinham uma responsabilidade, que era de trazer o evangelho, trazer a mensagem, a verdade até a cruz. E a partir dali espalharia para todo o mundo. Então eles sempre falavam que Abraão fez isso. Abraão fez isso. Então, eles sempre citavam as obras de Abraão. E o que o Paulo faz? O Paulo chega e a primeira frase que ele fala, ele não foi sutil, ele foi, digamos, direto. Ele começa falando, Abraão creu, e depois continua. Ele deixa claro que tudo que Abraão fez foi crendo, foi acreditando, foi tendo fé. As obras de Abraão são em segundo plano. Importantíssimas tudo o que ele fez, mas primeiramente ele entendeu a mensagem de Jesus. Então ele tentava falar isso. Abraão foi importante, mas foi no que ele creu. E eles tinham esse referencial. Então dentro da Bíblia do Antigo Testamento, Paulo pegou diversas citações que deixou claro que o que Abraão fez? Ele entendeu a mensagem de Jesus. Ele acreditou. Como assim a mensagem de Jesus? Mas Jesus ainda não estava... Não, mas ele fazia o sacrifício do cordeiro. Quem que era? Jesus. Ele entendeu pela fé a mensagem como nós temos que entender hoje. E também cita aqui, né, Pastor Rony, sobre as promessas que foram feitas a Abraão, né? Sim. Na verdade, Paulo tinha um trabalho muito grande com a igreja na Galácia, né? Porque eles tinham todo aquele conhecimento prévio do Evangelho. Foi Paulo quem os ajudou, fez com que toda aquela igreja fosse construída, e depois, na sua ausência, eles começam a cair nessa armadilha que nós falamos. Então, eles e aqueles homens que estavam acusando Paulo de ensinar falsas verdades e de ser alguém não tão importante, eles estavam usando os mesmos argumentos, baseados seus argumentos nos mesmos pontos. Por exemplo, Abraão. Eles falavam, Abraão alcançou tudo o que tinha por causa da fidelidade à lei de Deus. Ou seja, Abraão foi citado na Torá, na Bíblia, porque Abraão é alguém que observou a lei de uma forma completa, uma forma perfeita, então nós também podemos. E Paulo fala, não, mas Abraão, a essência disso não foi a fidelidade à lei que Abraão teve, mas sim a sua fé e sua obediência em ouvir a voz de Deus. Mas a professora tocou num ponto que é muito importante. Naquele tempo, até o irmão Rony também comentou, naquele tempo, no tempo de Abraão, eles não tiveram a presença de Jesus física entre eles, e a salvação, alguns podem pensar como que eles faziam para ser salvos, né? Porque hoje nós temos toda a herança da Bíblia, nós sabemos quem foi Jesus. Naqueles tempos de Paulo também, eles já tinham ouvido falar a respeito de Jesus, mas no tempo de Abraão, como que era, né? Como que eles faziam para ser salvos? Como que eles entendiam a salvação? E aí a Bíblia apresenta em Gênesis, no capítulo 12, uma das passagens interessantes a respeito da forma como Deus se relaciona com a humanidade antes mesmo de Jesus ter vindo e ter pago o preço numa cruz. Gênesis capítulo 12, nós encontramos alguns versos importantes dessa aliança que Deus faz com... Isso, do primeiro verso. Tá. A Bíblia diz, ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome.
ser tu uma bênção. Então, Deus chega para Abraão e coloca o seu desejo de se relacionar com Abraão, de chamar Abraão para ser alguém importante, não só na sociedade, mas também na sociedade cristã e espiritual que viria através dele, e coloca uma aliança baseada em 3 coisas: na terra, na nação que Abraão faria e na bênção. E interessante que fala o seguinte no último verso, na última parte do verso 2. No último verso, na última parte do verso 3. Em ti serão benditas todas as famílias da terra, e isso aqui acaba se cumprindo em Cristo. Quando ele vem através de Cristo, todas as famílias são consideradas benditas. Então, é interessante que cita aqui que Deus fez essas promessas, mas não pediu que Abraão fizesse nenhuma promessa, né? Na verdade, essa aliança, a Bíblia apresenta várias alianças, e depois dessa nós encontramos a aliança que Deus faz com o povo e com Moisés ali naquela cena toda do monte. Mas com Abraão é diferente. A aliança que Deus faz, Abraão só tem a tarefa de cumprir essas maravilhas que a aliança de Deus propõe para ele. Mas com Israel, Deus já coloca todo um monte de detalhes: vocês precisam fazer isso, vocês precisam ser fiéis nisso. E com Abraão, ele apenas tem a tarefa de obedecer, que eu acredito que não foi tão fácil para ele. Sim. Né? E por isso que ele foi considerado como o pai da fé. Então, ele não tinha o evangelho que nós temos hoje. Ele não tinha um Jesus numa cruz, o qual ele poderia ter como base a sua salvação, mas ele tinha a base do Messias, no qual todas as famílias seriam benditas. Né? Essa foi a fé do Antigo Testamento. Né? Tem uma ilustração que eu acho fantástica, que eu li quando estava vindo para cá. Ele fala que todo o Antigo Testamento é como se você imaginasse as páginas da Bíblia, uma agulha e uma linha de ouro, que você vai costurando toda ela. E quando chega Jesus, você entende todo o significado de cada decisão de Abraão, e você cada vez mais, você tira o foco das obras humanas e você vê a grandiosidade que é a justificação pela fé. Não é a nossa fé que justifica o nosso pecado. É a nossa fé em Jesus, porque Jesus, pela fé, ele entregou a sua vida. E todo o Antigo Testamento, todas as pessoas que morreram antes de Jesus nascer, elas esperavam para que elas fossem salvas o nascimento de Jesus. Então isso que eu vejo como Sim, na verdade, eu acho muito bonito a questão de como Deus é um Deus justo com todas as pessoas em todos os tempos, né? Essas alianças ele fez com vários personagens bíblicos, e todas elas, apesar de alguns detalhes na leitura que parece que são diferentes, mas todas elas são iguais e se baseiam todas nessa fé que as pessoas tinham, ou na promessa que viria o Messias, ou na salvação que ele pode oferecer através da cruz, que ele já oferece através da cruz, né? Então, Paulo, sabendo disso, e os seus opositores falando que, usando o argumento bíblico de que Abraão foi justificado pelas obras, Paulo olha e fala: não, mas ele foi pela fé, porque ele creu e isso lhe foi imputado para a justiça, e não por aquilo que ele fez ou deixou de fazer, mas pelo fato de ele ter aceitado e acreditado nas promessas, ele foi justificado pela sua fé. E o enfoque principal sempre é Jesus, né? Sim. E o nosso enfoque hoje em dia, porque a gente também está esperando Jesus voltar, né? Que é a nossa grande... a nossa grande esperança, né? A última parte da lição, Rony, eu gostaria que você falasse sobre os resgatados da maldição. O que isso quer dizer? Tem algumas palavrinhas chaves que são bastante didáticas. O que é pecado é a transgressão da lei. Tá? A maldição do pecado era o quê? Nós sermos mortos. O castigo do pecado é a morte. O que Jesus fez? Ele nos justificou. O que é justificação? Nós tínhamos uma maldição. Maldição você pode substituir pela palavra condenação. Então nós tínhamos a condenação da morte na cruz. O que a lei é? O caráter de Deus. Jesus morreu para nos retirar da maldição a qual nós estávamos condenados. Se eu retiro a lei, existe o pecado? A transgressão da lei é o pecado. Exatamente. Então, se eu tiro a lei, não me mostra o meu erro, não mostra o meu pecado. E se eu tiro o sacrifício de Jesus e coloco o meu esforço de seguir 613 leis, é o meu esforço humano? Então, o que Paulo estava preocupado? Ele não queria que tirasse o foco de Jesus.
eram os grandes fariseus, doutores da lei, que tinham se convertido ao cristianismo, porém a sua herança pessoal trazia eles para dar importância para as obras. As obras dão importância para o ser humano. A fé dá importância para Deus. Quando nós colocamos a nossa fé em primeiro lugar, nós colocamos Jesus em primeiro lugar. Qual é o termômetro se nós estamos colocando Jesus em primeiro lugar ou não? São as nossas obras. Elas são a consequência que mostra se a nossa fé está enraizada da maneira correta ou não. Se eu tenho fé, eu confio em Deus. Se eu tenho fé que Jesus na cruz me salvou, eu guardo a sua lei não para ser salvo, e sim como uma gratidão pelo sacrifício que Jesus fez. É interessante que a Bíblia traz uma linguagem que aquelas pessoas que buscam não estudam tanto, acham que é polêmica demais, né? A Bíblia fala que Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. E eu já vi gente perguntando, mas será que Jesus foi maldito? Então, de alguma certa forma, Ele teve maldição sobre Ele. Interessante que esses versos aqui estão falando sobre o contexto de salvação. E tem muitas pessoas que querem a salvação através das suas leis, daquilo que elas fazem, né? Melhor dizendo, então elas acabam encontrando a maldição da lei porque a lei não consegue ter um papel de salvar ninguém. Apenas a graça. Mas sem a lei também nós não somos salvos. É aí que está aquela armadilha espiritual que nós falamos. E a Bíblia fala que Jesus, em Gálatas 4, no verso 4, a Bíblia fala que Jesus nasceu sob a lei. Ou seja, já que nós não podemos, já que nós temos essa maldição de ser justificados pelas obras, do qual nós não conseguimos ser salvos, Jesus veio e através dele nós então encontramos a salvação. Só para a gente deixar claro que o verso 13 diz, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Isso aqui, eles retiraram esse verso aqui de Deuteronômios e lá nós encontramos que os israelitas, quando eles eram condenados e depois de executados, alguns deles eram expostos os seus cadáveres ali e aquilo trazia maldição ao próprio transgressor de uma determinada lei ou não. Então, não era prática do povo de Israel crucificar ou pendurar, mas essa aqui era uma questão cultural deles em relação à condenação. Na verdade, eu já vi muitas vezes as pessoas perguntando, será que o povo de Israel crucificava, tinha esse hábito igual ao dos romanos? Né? Mas a ênfase desse verso é falar que pelas leis nós não somos salvos, então isso trazia uma maldição sobre nós. Tá certo. Né? E Jesus nasceu sob a lei para que nós pudéssemos ser salvos. Bem explicado. A gente já está chegando no final e eu gostaria que vocês rapidamente falassem o enfoque principal da lição para vocês. Eu queria começar com você, Rony. Acho que o enfoque principal que fica é que nós devemos ter a nossa fé baseada em uma verdade. Tal qual Paulo ensinou a verdade para os seus contemporâneos com o Antigo Testamento, hoje nós temos a Bíblia na sua totalidade, para que ela norteie a nossa fé. Não acredite no que o teu professor de história fala. Não acredite no que um doutor em ciência fala. Acredite no que a Bíblia fala. E como que eu vou acreditar se eu busco e se eu entendo ela? Quem me dá discernimento para entender é o Espírito Santo. Então, a partir do momento que o meu esforço esteja focado na Bíblia, a minha fé é construída na leitura na Bíblia e na prática do exercício com Deus. Se eu quero ser uma pessoa que tem fé, para que eu seja grato pela salvação que Jesus nos deu na cruz, nós temos que ter fé. E a fé sem obras é morta. E Jesus falou, quem me ama, guarda os meus mandamentos. Ali não foi abolida, ela foi colocada no lugar de importância dela. E para você, pastor Albert? Eu acredito que uma lição importante que nós temos que tirar sobre esses esforços constantes de Paulo é não colocar salvação onde ela não está, né? Como o irmão Rony falou. Na verdade, muitas pessoas têm o costume de colocar salvação em alguns costumes ou tradições que elas encontram dentro da igreja. E os esforços de Paulo era colocar o único evangelho capaz de salvar é aquele que Jesus pegou junto com o seu sacrifício na cruz. Então, é importante a gente ter sempre em mente que o único evangelho que nos salva é Jesus e a lei tem o seu papel importante, mas nós somos salvos pela graça. Então, eu não quero deixar uma impressão de que, então quer dizer que eu não preciso seguir a lei. Mas eu quero deixar claro que eu não vou seguir a lei para ser salvo, mas eu vou seguir a lei porque eu fui salvo.
né? E nós somos salvos pela graça e somos avaliados pela lei, pelas nossas obras, né? Aquilo que nós produzimos na nossa vida cristã. Então é importante nós colocarmos salvação no lugar dela, que é só em Jesus e não mais em nenhum outro evangelho. A Bíblia fala que isso seria anátema, seja anátema. Né? Então que nós possamos entender que salvação só está em Jesus. Amém. Eu gostaria só terminar colocando a parte do resumo bem no final da nossa lição, que eu achei bem importante, e a gente vai ficar com esse pensamento. Diz assim: a base da nossa salvação é a fé unicamente em Cristo. Foi por causa da fé que Abraão teve nas promessas de Deus que ele foi considerado justo, e esse mesmo dom de justiça está disponível a todo aquele que compartilhar da fé de Abraão. A única razão pela qual não somos condenados pelos nossos erros é que Jesus pagou o preço dos nossos pecados ao morrer em nosso lugar. Na realidade, é um resumo de tudo aquilo que vocês falaram, né? Que a gente possa ter isso em mente, ter esse equilíbrio, pedir, como o Rony falou, discernimento do Espírito Santo, né? Para que a gente não tente fazer as coisas por esforço próprio e, em contrapartida, também não ache que a gente não tem que fazer a nossa parte, né? Que Deus nos dê esse discernimento, né? Para que a gente tenha esse equilíbrio na nossa vida. Eu agradeço muito a participação de vocês aqui conosco nessa manhã. E nós gostaríamos de terminar com uma palavra de oração. Eu peço que o Rony faça uma oração, então, por favor. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai de amor, queremos lhe agradecer pelo Senhor ser o responsável pela nossa salvação. Amém. Porque se dependêssemos de nós, o erro entrou pela nossa decisão e o erro saiu pela decisão que o Senhor tomou. A gente agradece e pede a cada dia, aumente a nossa fé, nos dê capacidade de discernir para que nós possamos enxergar o seu amor em primeiro lugar. Nós te agradecemos mais uma vez por tu ser o nosso Pai e nós pedimos que o Senhor abençoe o nosso sábado. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós agradecemos muito a tua participação conosco durante essa lição e nós gostaríamos apenas de lembrá-lo que você pode acessar os nossos cultos ao vivo todos os sábados pela manhã a partir das 9 horas e também aos domingos e quartas-feiras a partir das 7h30 da noite. Tenha um dia muito feliz e abençoado. Fica com Deus.